Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 64 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério de Jesus. Do que vamos falar esta semana, Roger, nesta nossa salada de frutas históricas? Esta semana trago uma pequena curiosidade relacionada com o clima político que se vive atualmente em Portugal, tendo em conta que esta Miscelânea Histórica sai originalmente no dia 18 de março, uma semana e um dia depois das últimas eleições legislativas. Mas não vamos passar a fazer análise política aqui, pois não? Não, aliás estamos bem longe disso. Mas, enfim, no rescaldo, na ressaca dos resultados, muitos comentadores usaram a expressão vitória pírrica ou vitória de Pirro para caracterizar os resultados da Aliança Democrática, enfim, esta coligação do PSD com o CDS com o PPM, no sentido de que foi uma vitória muito sofrida. E esta expressão é muito antiga, aliás com mais de 2000 anos de história. E isso quer dizer então que vamos para a Antiguidade Clássica, para o mundo greco-romano. Exatamente, e mais precisamente para o início do século III, ou século III a.C., e para a expansão do poder de Roma para o sul de Itália, para zonas controladas por várias cidades gregas aí estabelecidas, que é... Enfim, adivinho eu, um episódio que iremos fazer certamente no futuro. Tendo em conta esta expansão romana, a cidade grega de Tarento, no sul da Itália, vai pedir ajuda a Pirro, rei de Épiro, na Grécia, que vai prontamente aceitar ajudar, obviamente, esta cidade grega, sobretudo com o objetivo de expandir o seu reino para o sul da Itália e até em direção à Sicília e a Cartago. Ora bem, ele chega à Itália no ano de 280 a.C., claro, com 25 mil soldados e 20 elefantes. Ele derrota os romanos na Batalha de Heracleia e no ano seguinte, em 279, volta a vencer na famosa Batalha de Áusculo, na primavera, precisamente, de 279. Portanto, 2 derrotas romanas, o que deixava bem encaminhada esta campanha de Pirro neste seu processo expansionista em Itália. Nem por isso, porque na primeira batalha perdeu 4 mil soldados, que era praticamente a sua elite, não é? A sua elite guerreira, e a vitória em Áusculo foi uma vitória mesmo à justa, onde perdeu quase outros tantos, de maneira que foi uma vitória tão difícil e que o deixou tão arrasado que, enfim, o autor da Antiguidade, Plutarco, que escreveu uma pequena biografia sobre Pirro, registra que ele terá dito a um dos seus capitães que, se formos vitoriosos em mais uma batalha contra os romanos, estaremos completamente arruinados. Ou seja, esta ideia de que a vitória tinha custado tudo e que, apesar de ter ganho, não tinha exatamente como ultrapassar o problema criado por essa mesma vitória. Exatamente. A vitória esgotou completamente os recursos de Pirro e condicionou o resto da sua campanha e da chamada Guerra Pírrica, que durou entre 280 e 275 a.C. E é daí precisamente que vem a expressão, uma vitória pírrica ou de Pirro, utilizado no caso uma vitória esgotante e conseguida à última. E é realmente interessante como um evento que ocorreu há praticamente 2300 anos ainda tem este impacto no nosso dia-a-dia a partir desta expressão. É realmente interessante, tal como outra expressão que é a do erro crasso, não é? Que também se utiliza muito e que aliás também pode ser utilizado no resultado destas eleições, mas não vamos entrar aqui, não é, em análises políticas. Mas erro crasso vem também da Antiguidade Clássica, do erro monumental cometido por Marco Licínio Crasso, um general e um político romano que fez parte do primeiro triunvirato com Júlio César e Pompeu e que morreu na Batalha de Carras contra os partos no ano de 53 a.C. A campanha e a batalha foi tão mal planeada, com erros tão evidentes, que a expressão deriva precisamente daí. No entanto, tendo em conta que a própria palavra deriva do latim crassus, que quer dizer grosseiro, pode ser usado também neste sentido, sem esta carga histórica com mais de 2050 anos. Sim, e nunca deixa de ser curioso como estas expressões, que têm uma origem histórica muito concreta, acabam até por ganhar uma vida própria e ser usada no nosso cotidiano, muitas vezes sem termos bem a noção de qual a sua origem. E estou aqui a lembrar-me de uma outra, também proveniente da Antiguidade, que é precisamente Calcanhar de Aquiles, baseada, evidentemente, naquele personagem famoso da Guerra de Troia, Aquiles. Sim, é realmente, quer dizer, estamos a falar de expressões que têm, como eu disse, estas que eu falei aqui têm mais de 2000 anos. Essa Calcanhar de Aquiles tem ainda mais, não é? Tendo em conta que a Guerra de Troia e obviamente, um dos grandes testemunhos, que é a obra de Homero, que qualquer dia, obviamente, traremos aqui também ao podcast, tem ainda mais séculos de existência. Mas pronto, passando então à frente, o que é que trazes para os nossos ouvintes esta semana, Paulo, nesta miscelânea?
Esta semana trago uma curiosidade, desde logo porque achei muita graça, que é nem mais nem menos que uma lista do período medieval com um total de 1065 nomes para cães de caça. Bom, quer dizer, mais de 1000 nomes para cães é realmente obra. Como é que é possível neste caso? Na realidade, a relação da humanidade com os cães é muito antiga e sem dúvida que um dia falaremos sobre isso no episódio completo. O que importa aqui ter em consideração é que durante a Idade Média os cães eram essenciais a uma das principais atividades de lazer dos reis e da nobreza, a caça. Por isso temos esta lista com sugestões de nomes precisamente para cães de caça, lista que foi compilada em Inglaterra algures entre 1440 e 1480 e que ostenta hoje o nome de The Names of All Manner of Hounds, ou seja, nomes para todo o tipo de cães de caça. O manuscrito em questão pertence, desde 2006, a um colecionador privado. Não sabemos quem é, não sabemos onde é que o manuscrito está e não lhe temos acesso, mas felizmente foi estudado antes dessa altura, razão pela qual conhecemos o seu conteúdo. E aqui, diga-se que sigo de perto o trabalho de um historiador, David Scott McNabb, que estudou e publicou esta lista. O artigo que consultei está online e, como de costume, o link fica na descrição do episódio. E então vamos lá aos nomes que as pessoas medievais davam aos seus cães de caça. Até pode servir de sugestão para algum ouvinte, claro. E sugestões vamos ver que, na verdade, não faltam. Mas para se perceber melhor, os nomes podem ser divididos em 9 categorias, que vou aqui seguir uma a uma, dando alguns exemplos de nomes que me parecem mais curiosos ou engraçados. E vou dar os nomes no seu original em inglês, seguido então da minha tradução em português. Portanto, esta primeira categoria diz respeito às qualidades necessárias aos cães de caça, e por isso temos animais chamados sturdy ou digger, respectivamente resistente e escavador, nomes muito engraçados desde logo. A segunda categoria está relacionada com o aspecto físico destes animais, e por isso temos o whitebeard e o blackbeard, ou seja, o barba branca e o barba negra. Na terceira categoria surgem outras características destes bichos, desde logo o comportamento, o temperamento, por isso aparecem nomes tão sugestivos como courage, coragem, danger, perigo ou ainda sinful, pecaminoso, sendo que este último não se sabe bem porque é que teria este nome, não é? E isto sem esquecer nomes bastante mais simpáticos como gentle, gentil, cheerful, alegre ou harmless, inofensivo. E este inofensivo não deveria, aliás, ser o melhor cão de caça, talvez fosse até melhor cão de companhia. Pois realmente são nomes bastante curiosos. Neste caso já falaste 3 categorias, qual é a 4ª categoria? A 4ª categoria diz respeito a nomes de minerais, plantas ou outros animais. Por isso temos Diamond ou Sapphire, respectivamente Diamante e Safira, além de Dolphin, golfinho, Salmon, salmão, Lamprey, lampreia ou ainda o temível, certamente, Dragon, dragão. Já a 5ª categoria faz referência a nomes de lugares, o que poderá indicar a origem geográfica destes animais, mas não só. E por isso aparecem nomes como Paris, Florence, que é Florença, ou ainda Troy, Troia, uma referência à mítica cidade clássica, obviamente. E estas referências clássicas não se ficam por aqui, já que também aparecem cães chamados precisamente Aquiles e Hércules. O que vem realmente a propósito, tendo em conta que também acabámos de falar de Aquiles, não é? Por causa do seu calcanhar e das expressões. Mas, neste caso, qual é a 6ª categoria? Estamos quase a chegar ao fim. A 6ª categoria diz respeito àquilo que podemos chamar nacionalidades, o que pode indiciar uma origem geográfica destes animais, mas que está mais provavelmente relacionado com formas até pejorativas de designar estes animais, consoante, por exemplo, os judeus ou os muçulmanos, como veremos. Por isso aparece um cão com o nome German, alemão, e aparecem outros nomes como Jew, judeu ou Saracen, sarraceno, neste último caso podendo significar mais genericamente muçulmanos, portanto nomes que não são exatamente aquilo que se esperaria encontrar atualmente. A 7ª categoria está relacionada com as ocupações ou títulos humanos, e aqui encontramos alguns nomes bastante curiosos. Temos, por exemplo, o Bowman, arqueiro, a Countess ou Duchess, respectivamente condessa e duquesa, a Housewife, dona de casa, ou ainda o Leper, o leproso. Não sei quem quereria dar um nome do género ao seu animal de estimação. Realmente. Mas, pronto, ideias. A 8ª categoria acaba por aglomerar os nomes dos cães relacionados com música, o que não deixa de ser curioso. E por isso surgem nomes como cantor ou symphony, sinfonia. Por fim, a 9ª e última categoria junta aqueles nomes que não cabiam exatamente em mais lado nenhum. E esta organização é, claro, uma organização feita pelos historiadores, não é a organização do livro em si, que meramente mete os nomes uns a seguir aos outros. Claro. E é nesta categoria de miscelânea, como a nossa própria rubrica, que temos alguns dos melhores nomes, como Best of All, melhor de todos, Pretty Boy, lindo menino,
Conqueror, Conquistador, ou ainda o Have a Good Day, tenha um bom dia. Bem, realmente, como se percebe, os nossos ouvintes têm aqui mais de 1000 nomes para cães e estão perfeitamente à vontade para escolher um destes nomes originais para dar aos seus animais de estimação. Sim, sempre é mais original do que Bobby ou outros nomes do género. E já agora, para quem quiser ver a lista em inglês, fica aqui uma recomendação para que leiam os nomes em voz alta. Isto porque esta lista mantém a grafia original do século XV, o que por vezes dificulta a compreensão de alguns destes nomes. Portanto, ler em voz alta acaba por facilitar esta tarefa e foi, aliás, o que eu fiz com alguns nomes um bocadinho mais complexos. Bom, e na realidade não é uma das sugestões da semana, mas é efetivamente uma das sugestões para os nossos ouvintes, enfim, aprenderem mais sobre um pouco deste mundo, desta cultura medieval, neste caso à volta dos animais de estimação. Mas, falando das nossas sugestões da semana, qual é a tua sugestão para os nossos ouvintes, Paulo? Esta semana trago um documentário que está disponível na RTP Play, saiu há poucos dias, intitulado Fundação Inatel, uma longa história. A Fundação Inatel, antiga FNAT, é uma das poucas instituições nacionais públicas vinda dos inícios do Estado Novo que se prolongou em plena democracia, com propósitos e legitimidade distintos, contudo, mantendo o essencial do seu campo de intervenção. O seu estádio, 1º de maio, em 1974, foi escolhido pelas forças democráticas para a comemoração do Dia do Trabalhador. Aí se assistiu a uma espantosa adesão popular e, por ela, a revolução se consolidou. Como se percebe, fala desta fundação, que começou por ser, aliás, o FNAT, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, criado durante o Estado Novo com o objetivo de ocupar os trabalhadores depois do trabalho, evidentemente, com desporto, lazer, cultura, portanto, desempenhando um papel social. E, na verdade, a Fundação, já em tempos da democracia, acabou por evoluir e transformar a sua missão, como se pode ver neste documentário, que recomendo vivamente e que tem, aliás, apoio de várias instituições, como a RTP, a Fundação Inatel propriamente dita e também a Fundação Gulbenkian, entre outras. E, aliás, são 30 minutos, é muito curtinho e acaba por utilizar excertos de filmes do Estado Novo que provém da Cinemateca, outro instrumento de trabalho muito útil para os historiadores e também muito interessante para qualquer cidadão poder visitar. De resto, Roger, qual é a tua sugestão para esta semana? Esta semana trago um livro que saiu há pouco tempo, um livro do jornalista Helmut Ortner, intitulado Uma Breve História da Pena da Morte, publicado pela Alma dos Livros, precisamente neste ano, 2024, como eu acabei de dizer, e aliás agradecemos a oferta do livro à editora, e é um livro de divulgação muito interessante sobre a história da pena de morte através dos séculos e, enfim, como ainda hoje existe, não é, no mundo, e é uma obra de divulgação realmente que se lê muito bem, um livro pequeno, até bastante bem fundamentado e, portanto, recomenda-se vivamente para os nossos ouvintes. E por hoje é tudo, nesta nossa Missão Histórica número 65. Como de costume, agradecemos aos nossos patronos o apoio dispensado e que nos permite continuar este podcast. Já sabem, se quiserem apoiar-nos, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica, como de costume, na descrição, e podem também contactar-nos através do nosso e-mail falandhistoriapodcast@gmail.com. Voltamos para a semana com um episódio completo. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.